E tem um texto muito interessante, depois eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem, de um autor catalão, chama Jorge Larossa, talvez vocês até conheçam, ele é muito é um leitor de Nietzsche também, de Walter Benjamin, que é um outro pensador incrível, né? De Foucault, né, que é um outro autor que eu gosto mais, todos da filosofia, né, enfim, ocidental. E ele fala, tem um texto dele sobre a experiência, e ele fala sobre a experiência e o sentido, né? Aquilo que nós estamos dando sentido, né, como que nós estamos dando sentido para a nossa vida e a nossa própria experiência. E, e aí ele começa esse texto falando das palavras, né? Das palavras, a importância das palavras, como que a gente experimenta as coisas e principalmente pensa através das palavras, né? E não através de outra coisa. A gente experimenta o pensamento através das palavras. Então as palavras elas são um mecanismo mesmo que faz com que a gente se torne o que a gente é, ou o que a gente tem sido, né? Como a gente fala na filosofia, o mecanismo de subjetivação, né? Então, eu achei precioso pensar no seguinte: como a gente dá sentido para as coisas, sentido através das palavras, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, além do sentido, a gente tem a experiência, e aí ele fala da experiência, que a experiência é algo que nos ajuda a dar sentido para a nossa vida, né? E ele fala em três aspectos. Aliás, primeiro ele fala que experiência é aquilo que nos toca. Né? Assim, experiência não é simplesmente viver, né? Ah, não, eu estou experimentando. Não, é você permitir com que algo te toque, algo te acontece, né? E nem sempre a gente experimenta alguma coisa, né? Durante um dia. Às vezes a gente passa um dia inteiro sem experimentar nada, porque nada nos acontece. Nada realmente nos toca. Mas a gente passa pelas coisas, né? Retomando lá o que o Nietzsche estava dizendo. E aí, para fechar essa breve introdução, ele fala de quatro coisas que eu acho que são importantes que nos tiram da experiência. E isso é muito atual, cada vez mais atual. Uma primeira coisa seria o excesso de informação. Né? Acho que a gente até comentou um pouco sobre isso, né, Clara, no encontro passado. O excesso de informação, ele tem a ver com algo muito sério que está acontecendo hoje, que é a fragmentação da nossa atenção. E não é à toa que essas big techs, né, e essas grandes empresas de mídias sociais e redes sociais estão lucrando horrores com a nossa atenção, né? Basicamente o que eles usam é a nossa atenção para poder produzir, né, as suas redes, etc. Então, excesso de informação e além do excesso de informação, a gente é bombardeado, né, por milhares de informações ao mesmo tempo, a gente é demandado a ter opinião sobre as coisas, um excesso de opinião. E aí eu associo isso a uma falta de escuta. Quando a gente é demandado ter uma opinião sobre um assunto, né, e muitas vezes a gente só reproduz uma opinião, nem reflete sobre ela, a gente está perdendo a oportunidade de escutar, de ouvir o que realmente está, né, acontecendo ali. Então, excesso de informação, né, uma demanda para um excesso também de opinião. Uma terceira coisa que ele fala é falta de tempo. Falta de tempo. E eu associo isso diretamente a uma ausência de silêncio. Né? Se por um lado a gente perde a escuta, a gente está também perdendo o silêncio. Que é esse vazio, né? Um outro tempo, talvez inclusive um tempo mais demorado, né? Isso tudo está emaranhado, né? Tudo influencia, uma coisa influencia na outra, né? Então, e não só a ausência de silêncio, mas também a ausência de memória. Como está tudo passando rápido, né? A gente não tem tempo para nada, a gente não deixa as coisas se assentarem.
criar alguma coisa mais interessante no nosso campo, que seria a memória, que nos faz, de fato, né? Quando a gente cria uma memória, e uma memória saudável, uma memória de futuro, que eu gosto de falar, uma memória que nos lança para a vida, né? Não uma memória que nos emburaca, né? Que nos deixa presos no buraco, mas uma memória que guarda uma experiência, né? Guarda um sentido, né? A gente está perdendo essa oportunidade pela falta de tempo. Então, excesso de informação, excesso de opinião, falta de tempo e, por último, um excesso de trabalho. E o excesso de trabalho tem a ver com a gente estar o tempo inteiro atendendo demandas. Estamos em função de algo externo a nós, né? E a gente, então, desliza na pista. A gente não dança na pista, mas a gente desliza na pista e não consegue, então, criar um tempo próprio, criar um espaço próprio, uma condição própria, para que a gente possa, então, permitir que a experiência aconteça e a gente consiga dar mais sentido, né, para as nossas coisas. O excesso de trabalho, ele tem a ver com uma hiperatividade, né? E é muito louco pensar nisso, porque as crianças já estão experimentando isso. Não só estão experimentando isso, como estão sendo medicadas, né, para um excesso de atividade, porque elas não param quietas. Então, dá-lhe remédio para ver se elas param um pouco e ficam um pouco no lugar, sendo que esse talvez é só um efeito desse modo de vida que é de todos nós, né? Isso não tem a ver com a infância, né? Pelo contrário, né? A infância é a criação de outros tempos, né? Que nós estamos muitas vezes abafando, né? Esmagando e não permitindo com que ela surja, né? Então, finalizando, então, né, para fechar, aí o Larossa, ele coloca isso, ele fala que a experiência, ela exige uma interrupção. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tentar interromper isso, interromper essa loucura, esse vórtice, né, esse redemoinho que a gente está entrando, e muitas vezes a gente não está conseguindo encontrar uma saída interessante, criativa, né?